O Trilhas da Democracia de hoje entrevista a candidata a prefeita da cidade do Recife, Marília Arraes. Marília, seja bem-vinda ao Trilhas da Democracia. É um prazer recebê-la nesse espaço, que é um espaço de defesa da democracia e dos direitos humanos. Muito obrigada, Marco. Obrigada a todos que estão nos assistindo. É sempre uma alegria falar com vocês num momento como esse que a gente está vivendo, que é tão necessário estar ressaltando a importância da luta pela democracia, que tem que ser constante, né? Até porque ela é constantemente ameaçada. Marília, uma pergunta básica, genérica, né? Antes da gente tocar nos princípios, nas diretrizes do teu programa de governo. Com qual cidade do Recife você sonha? Que cidade do Recife você imagina construir nos próximos 4 anos, caso você seja eleita? Meu sonho, Marco, principalmente é ter uma cidade do Recife menos desigual. O Recife é uma das capitais mais desiguais do país. E isso nos choca muito. A gente não pode deixar que as próximas gerações cresçam normalizando e se acostumando com a desigualdade social que a gente tem na cidade. O que eu quero é que minha filha, meus netos possam crescer numa cidade em que as crianças têm oportunidades parecidas, que as pessoas têm oportunidades de escolher qual é o seu caminho e não uma imposição de um caminho de opressão, como a gente vê que existe no Recife, que tem tanta gente que tem tão pouco e tão pouca atenção do poder público de uma maneira geral. A gente teve alguns avanços durante os governos do nosso partido, com a melhoria do material escolar, da própria assistência escolar, que sequer tinha vaga para todas as crianças. Houve uma multiplicação das equipes de saúde da família na época, de 27 para quase 270, ou seja, multiplicou por 10 as equipes de saúde da família. E tantas outras questões, as próprias obras nos morros da cidade, que sempre era dito como normal se cair barreira, se morrer gente. Então, se passou a investir em obras de morro. Para você ter uma ideia, durante os 8 anos das gestões do PT, das primeiras gestões do PT, a gente teve quase 5.000 obras de barreira, de contenção de encostas. Essa prefeitura que está hoje em dia fez nem 400 obras de contenção de encostas, ou seja, não é prioridade. E aqui já foi prioridade se conter encostas, até porque dos 1.600.000 habitantes, 500 mil vivem em morros, 200 mil vivem em pontos de risco. Política de habitação, de moradia, é algo que me toca bastante. Aqui no Recife, por onde você anda, seja qual for a região da cidade, tem algum lugar em que as pessoas estão, porque a Arraes foi solidário à luta por moradia daquelas pessoas. Tem também muitas obras de habitacionais que foram feitas na gestão do nosso partido. E quando a gente vê hoje, o que é que existe? Não existe investimento efetivo em moradia, em habitação. Então, tudo isso nós temos em mente, são exemplos concretos do quanto o Recife é desigual e do quanto precisa de mais investimento em políticas que, de verdade, diminuam a desigualdade social. É isso que eu quero para o Recife. Marília, eu queria continuar discutindo a necessidade mais urgente que existe no nosso país, em Recife em particular, e tratando de como a emergência sanitária, em função da pandemia da Covid-19, potencializou, aprofundou as desigualdades sociais, socioespaciais existentes na cidade do Recife. Existem vários estudos que já foram feitos nas universidades, na Universidade Federal de Pernambuco, que mostram a diferente incidência da pandemia a depender da região da cidade. O que fica de aprendizado, né, do que foi feito e do que não foi feito durante a pandemia da Covid-19, que, na verdade, nunca deixou de acontecer, que a gente não vive um declínio acentuado como aconteceu na Europa, no Brasil, em especial no Recife. O que fica de aprendizado
dessa experiência e que pode ser levado para o teu governo? Na verdade, eu não vejo como uma questão de aprendizado durante a Covid-19, durante os acontecimentos, porque o que a gente viu acontecer foi que a pandemia evidenciou desigualdades, contradições existentes na nossa sociedade, dificuldades já antigas que tinham sido meio que banalizadas pela sociedade de uma maneira geral, meio que normalizadas no dia a dia das pessoas. É isso que eu chamo sempre a atenção, não é uma questão de que aconteceu durante a pandemia, mas que já existia e que foi piorada durante a pandemia, inclusive o descaso com quem mais precisa. Se você for ver hoje, até hoje, as frotas de ônibus estão reduzidas. Por quê? As pessoas voltaram a trabalhar, praticamente todo mundo. Não voltou à escola ainda 100%, mas já está todo mundo na rua trabalhando e reduziram a frota que já era pequena, já era pouco ônibus para tanta gente, para tanto trabalhador. Então, isso é só um exemplo. Fora a questão a questão da água, do abastecimento de água. O Recife é uma cidade em que não tem água, não tem abastecimento de água a contento. Dizem que 85% da população tem acesso à água, mas a gente sabe que esse é um dado técnico, que no percurso a água não chega de 15 em 15 dias, chega de 20 em 20 dias, de mês em mês, na casa das pessoas, principalmente em quem mora em morro. Não tem saneamento básico, as condições de moradia precária são terríveis, as pessoas moram de uma maneira precária, ou seja, não tem condição de ficar em casa, fora que grande parte da população trabalha de manhã para comer à noite. Então, isso mostra que a pobreza é presente no nosso dia a dia, foi piorada durante a pandemia e houve pouca condição e pouca prioridade de o poder público trabalhar por essas pessoas. Fora isso, nem se fala a atenção básica à saúde. Os locais onde a atenção básica funcionava melhor tiveram efeitos menores da pandemia, até porque pôde haver um controle maior. Mas, infelizmente, a mídia e os próprios governantes só deram mais atenção a atendimentos emergenciais, quando a gente sabe que o dia a dia, o acompanhamento daquelas pessoas muda não somente a questão de se estar doente ou de estar saudável, mas faz que aquela pessoa seja um promotor da saúde também, que seja consciente do que deve fazer para se promover a saúde. Então... Pronto, Marília. Eu pensava, quando eu fiz a pergunta sobre aprendizado, eu não pensava apenas no que foi feito, que foi muito pouco feito, né? Mas experiências que foram realizadas pela sociedade civil organizada, pelos movimentos sociais populares. Por exemplo, a formação dos agentes populares de saúde, que foi feita pelo MST, junto, numa parceria com a universidade, e que desempenhou um papel fundamental quando essas populações periféricas do Recife se sentiam absolutamente deixadas de lado, né? O teu programa de governo tem uma ênfase muito forte na ideia de diálogo com a sociedade, com os movimentos sociais populares, né, de participação social. Então, como é que vai se dar a relação com esses setores que, durante a pandemia, demonstraram uma capacidade de ação rápida, com ações simples, mas que têm uma incidência muito forte junto a essas populações periféricas que, digo de novo, está muito presente como prioridade no teu programa de governo? Essa relação tem que ser constante com a sociedade civil de uma maneira geral, não somente com esses setores que fizeram esse trabalho tão importante durante a pandemia, mas é preciso voltar a ver o controle social da gestão, a participação popular. A gente tem em mente, né, claro, reformulando o orçamento participativo, não concordo que volte nos moldes que já foram, até porque no finalzinho da gestão, as próprias eleições do OP já estavam reproduzindo alguns vícios das eleições tradicionais, então isso a gente tem que corrigir,
mas é necessário ter mecanismos de participação e envolver a sociedade civil de uma maneira geral na prefeitura. Quando as pessoas se sentem donas, participando daquela gestão, com certeza as coisas fluem melhor. Ou seja, um caminho inverso a essa tendência que é antidemocrática, né, da burocratização desses espaços institucionais de governo, né? E existem várias demonstrações de que, quando você envolve a população, os níveis de eficácia, de eficiência e efetividade só fazem crescer, né? Ao contrário do que o pensamento conservador procura alardear. E aí eu queria tocar em alguns pontos das diretrizes e dos princípios que norteiam o programa de governo da tua candidatura. E eu queria começar, a ordem não vai ser a ordem elencada ali, né? Mas eu queria começar falando de planejamento urbano. Eu gostaria de começar te questionando acerca de questões que são muito importantes para quem vive no Recife, que são as questões de mobilidade, moradia, os serviços humanos e principalmente, proteção à violência. Né? Então, o que a tua candidatura, o que o conjunto de forças políticas que se reuniu em torno da tua candidatura prevê como medidas que possam ser eficazes contra a violência sistemática que é feita, particularmente de caráter machista, de caráter discriminatório de classe, contra as mulheres e contra negros e negras que são maioria da população. Sobre as mulheres, eu queria compartilhar com vocês uma reflexão que eu estava fazendo hoje sobre o espaço de uma mulher estar disputando a prefeitura, porque aqui no Recife sequer houve uma mulher que chegasse a esse nível de competitividade que nós chegamos, né, de poder ir para um segundo turno. As mulheres ocupam pouco espaço na política. E eu estava fazendo uma reflexão sobre essa situação, o que é que a gente vai oferecer para as mulheres no futuro, não somente em relação à gestão, mas a simbologia de ter mulheres ocupando determinados espaços. Enquanto a gente está vendo esse absurdo desse julgamento do caso Mari Ferrer, né, que, na verdade, foi um conjunto de absurdos que culminou nesse desfecho terrível. Eu vi agora há pouco as cenas da audiência e estou até agora chocada, né? Enfim. E o que é que a gente vai oferecer para essas mulheres no futuro? Vai oferecer mulheres liderando, ocupando espaços de decisão, ou vai oferecer mulheres que são vítimas, mas, mesmo sendo vítimas, são humilhadas? É isso que a gente tem que colocar na balança. Então, eu acho que, em relação às mulheres, a misoginia, só o fato de ter uma mulher ocupando a prefeitura, o maior cargo político da cidade, já é uma simbologia. Mas, e junto a isso, a gente tem que fazer um trabalho na educação para as próximas gerações. Quando você olha 8 anos de gestão formam uma geração que passou pela escola. Uma criança que entrou com 6 anos na escola vai sair ali com 14 anos. A formação vai passar pela rede municipal. Então, ou se tem uma política séria, muito comprometida de verdade, de se combater o machismo, a misoginia, ou então a gente não consegue fazer as mudanças necessárias. Mas, lógico, tem que haver uma parceria constante da prefeitura com a comunidade, com a sociedade civil, com as autoridades estaduais também, que é importante cobrar a questão da prevenção, sem dúvida alguma, e que a gente possa melhorar essa situação, combater a violência contra a mulher. No nosso projeto da educação e assistência social, que seria o projeto Florescer, em que serão espaços nas comunidades para as crianças ficarem enquanto as mães vão trabalhar. Essas mães também vão participar de uma rede de proteção para que sejam encaminhadas para o mercado de trabalho, para que se identifique violência doméstica e se possa inserir essas mulheres em programas de assistência social para que elas não precisem mais passar por isso.
E em relação ao racismo, sem dúvida alguma, eu acho que um dos caminhos é a própria representatividade na gestão, que tenha negros e negras ocupando cargos, espaços de decisão, de poder, enfim, para estar representando ali determinadas áreas que não necessariamente sejam do segmento, porque muita gente chega e coloca negros, negras para uma secretaria, uma diretoria de igualdade racial. Não, tem que ter negros e negras participando de diversas áreas do governo, para estarem dando a sua visão. Esse é um passo, e que a gente possa instituir também políticas afirmativas de uma maneira geral. Por exemplo, a Lei 10.639, até hoje, não foi implementada com efetividade. As crianças negras e que são da periferia, que estão lá estudando, muitas vezes têm um aprendizado de que seu passado, o passado dos seus ancestrais, foi de escravidão, quando, na verdade, não aprendem a verdadeira história de como aconteceu tudo isso. Então, o que nós... é uma parte do que nós estamos planejando. E em relação à moradia, quer dizer, existem problemas que são crônicos, né? E quando se pensa o direito à cidade na cidade do Recife, né, que não se limita à questão da moradia, mas se vincula ao direito à moradia e todas as questões correlatas, como você já citou aqui, o acesso à água potável, saneamento. Como é que você pensa em fazer essa integração que passe também pela própria melhoria objetiva das condições de moradia dessas populações? Veja bem, a questão da moradia, da habitação, é um problema estrutural do Recife, é uma questão que afeta a cidade há muitos anos, há 50, 60 anos, e faz parte do contexto de desigualdade estrutural que o Recife vive também. Mas é necessário que a gente, primeiro, que tenha uma voz mais forte em relação ao transporte coletivo, ao consórcio metropolitano. Não dá para também a gente falar em urbanização e melhoria das condições de moradia sem falar de transporte. A gente tem que levar aquelas pessoas que vivem na periferia, que é longe do centro, que é longe de determinados locais onde estão os postos de trabalho, para que elas consigam ir até seus trabalhos de maneira mais digna, mais humana. E o que acontece hoje é que o Recife e o Estado, que é quem gerencia o consórcio metropolitano, vive batendo palma para tudo que as empresas de ônibus dizem. E a nossa candidatura tem total condição de falar grosso com o consórcio Grande Recife, com as empresas de ônibus, porque aqui, do lado de cá, a gente não tem rabo preso. A gente vai priorizar de verdade o trabalhador, seja o motorista, o cobrador, que inclusive nós nos posicionamos agora há pouco contra o absurdo que estão fazendo aqui, que é o cobrador ter dupla função, dirigir e passar troco, quanto o trabalhador que está pegando esse transporte coletivo, que é mais de 70% da população. E em relação às moradias, tem várias questões. Tem as próprias obras de morros que a gente precisa fazer, de quem já tem sua casa, que está com a casa ameaçada porque tem uma barreira embaixo ou uma barreira em cima para cair em cima da casa. Tem essa questão que é crucial, que é uma questão de salvar vidas, de salvar as pessoas, e que foi relegada ao último plano ultimamente. Tem a construção dos habitacionais, tem 5 habitacionais, mas que estão parados há quase 10 anos. Isso é inadmissível numa cidade com déficit habitacional de 70 mil moradias, como é o Recife. E, fora isso, ter novos projetos e de um conceito diferente. A gente precisa envolver a iniciativa privada em relação à moradia, porque para você tirar as pessoas de uma palafita, das palafitas do bode ou de qualquer outro lugar, para vocês terem uma ideia, na Várzea tem palafita, em vários lugares da cidade tem palafita. O déficit habitacional e o descaso com a política de moradia que houve nos últimos tempos terminou levando as pessoas a buscar esses locais para morar, porque não tem oportunidade, porque senão iam estar na rua. Então, é buscar uma solução para essa questão das palafitas, envolvendo diversos entes, seja o governo federal, seja a própria iniciativa privada, e deixar as pessoas morando naquele lugar, porque quem mora na palafita e vive da água, e vive do rio, e vive do marisco, está ali porque seu pai, seu avô, vivia já disso também. É a forma que eles têm de viver. Não dá para a gente afastar
totalmente essas pessoas desses locais. Então, rever esse modelo de habitacional, não necessariamente um habitacional deve ter 300, 500 unidades, mas que a gente possa adequar a solução para aqueles espaços próximos onde as pessoas vivem. E também diversificar os locais de moradia. Hoje, no centro do Recife, só no bairro de Santo Antônio, que é um bairro que tem menos imóveis tombados, nós temos mais de 40 prédios abandonados com o valor venal abaixo do valor de débito da prefeitura. Por que a gente não estimula comerciários, pessoas que trabalham já ali no comércio do centro, funcionários públicos numa faixa de salário X, a comprarem imóveis ali, a estarem financiando seus imóveis depois de requalificados? E tudo isso tem que se fazer envolvendo a iniciativa privada. Ter moradia na cidade, ter o centro revitalizado é o interesse de todo o Recife, e a prefeitura tem que ser parte de uma organização desses interesses da cidade, tem que liderar o caminho que o Recife deve seguir para conciliar esses interesses, essas vontades de tantas pessoas, de tantos segmentos e classes sociais diferentes. Marília, quando a gente escuta falar de iniciativa privada, e principalmente no campo imobiliário, né, e particularmente na cidade do Recife, a gente pensa na longa batalha que foi feita no Cupo Estelita, na construção daquelas 2 verrugas que existem e que inviabilizaram a transformação do Recife como uma cidade do patrimônio histórico mundial, né, universal, da humanidade. Que iniciativa privada teria interesse em se juntar ao governo municipal para construir um outro tipo de cidade, um outro tipo de urbanização que se fundamente nessas ideias que você acaba de expressar? Será que esses setores que estão acostumados a tratar a cidade daquela forma que eu considero bizarra, mas entrou para a história quase como um anedotário, que num curta-metragem sobre o projeto do Novo Recife, falou que naturalmente homens e mulheres preferem morar próximo à praia, morar próximo ao mar. Como é que é possível imaginar uma inversão de valores e que gere uma atração desses setores privados que seriam muito importantes para tirar do papel essa ideia? Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado ao demonizar determinados setores. A gente não pode chegar e colocar os setores somente como vilões. Eles são da iniciativa privada, eles querem lucro. Agora, a grande questão é que não pode ter prefeito, prefeita capacho de empreiteiro. Não pode ter isso. A gente tem que colocar esses investimentos a favor da cidade. O setor da construção civil é um dos setores que mais gera emprego aqui na cidade do Recife. Então, é importante que se construa, mas que se construa seguindo a lógica de cidade que a gente planejar, que se construa seguindo uma lógica que seja boa para a cidade, e não boa simplesmente para o lucro. Agora, é necessário ter uma discussão melhor, por exemplo, sobre o plano diretor da cidade, que está aí para ser votado na Câmara, sendo discutido na Câmara, não está agradando a ninguém, nem à sociedade civil, nem aos construtores, nem a ninguém. Agora, o que era que se tinha antigamente? Se agradava somente a construção, ao setor econômico, a determinados setores econômicos. Isso aí a gente não vai fazer de maneira alguma. Agora, não pode chegar e impedir que haja construções, que haja empreendimentos, que haja esses empreendimentos em locais determinados que favoreçam o desenvolvimento da cidade, que gerem emprego. Quando se tem uma obra na cidade, se gera emprego para muita gente, é um setor que emprega muito, que é importante para o desenvolvimento, seja desenvolvimento econômico naquele momento, por empregos diretos e indiretos, quanto para a gente dar uma dinâmica diferente na cidade. Então, essa lógica de cidade tem que ser pensada e as construções e os investimentos, os empreendimentos serem feitos de acordo justamente com os interesses públicos e não com os interesses privados que gerem exclusivamente ao lucro e que não se importem com o planejamento bom que a cidade deve ter.
Vamos falar um pouco sobre, então, transparência, aprofundar esse tema da transparência e da participação social. Você já pensa em mecanismos de transparência que acompanhem os 4 anos do teu governo? O que seria realizado para que a população pudesse acompanhar de perto aquilo que é feito, as prioridades, a inversão de prioridades que você promete, não é? A criação de um portal, a realização de audiências públicas? O que você pensa como mecanismos, instrumentos para transformar a tua gestão numa gestão mais transparente possível? Em relação ao portal da transparência, o portal da transparência hoje do Recife, você tem que ter uma especialização para descobrir as questões do portal da transparência, né? Porque um cidadão comum que entra lá não consegue facilmente ter acesso a várias das informações. Outra questão, pedidos de informação que não são respondidos. É necessário ter uma resposta. A gente vai se dedicar ao início da gestão a responder todos esses pedidos de informação que foram ignorados. Tem pedido meu, tem pedido de vereador, tem pedido de deputado, tem pedido de cidadão, que foi lá ignorado por essa gestão, mesmo havendo uma lei de acesso à informação em que obriga a autoridade ou até mesmo o prefeito a prestar essas informações devidas sobre determinados temas. Então, nós vamos responder aos pedidos de informação, vamos otimizar o portal da transparência e estabelecer mecanismos de controle social, como, por exemplo, os conselhos, fortalecer os conselhos e instituir o orçamento participativo, o novo orçamento participativo, que vai ter uma participação mais facilitada da população e efetiva, para que a gente possa colocar as pessoas para decidirem com a gente o rumo da cidade. Marília, um dos teus princípios é a defesa de um modelo, a referência de um modelo de desenvolvimento com justiça socioambiental, baseada nas ideias do bem viver e da economia solidária, o incremento das práticas de economia solidária. Como é que você pensa em redirecionar a economia local com base nesses princípios? Tem vários pontos nessa questão. A economia do Recife, antes da pandemia, já estava numa situação bem difícil, porque quem gera emprego é o pequeno, é o microcomerciante, é o microempreendedor, e o Recife tem sido uma cidade que não tem sido gentil para essas pessoas que querem empreender no Recife. Seja quem está empreendendo por vocação, quem tem um recurso e quer investir na cidade, ou aquele que está empreendendo por obrigação, porque não conseguiu uma vaga no mercado de trabalho e está buscando se formalizar para ter o seu empreendimento, para ter sua renda. Para você ter uma ideia, hoje, se você abrir um MEI com endereço na sua residência, você passa a pagar IPTU comercial. Isso é um absurdo, porque o MEI, na verdade, é um trabalhador. Ele poderia, se tivesse vaga no mercado formal, ele estaria trabalhando lá no mercado formal, de carteira assinada, mas não tem. Então, ele está empreendendo, está abrindo seu próprio negócio. Então, para começo de conversa, a gente vai corrigir essa distorção, que é a cobrança do IPTU para quem é MEI. Nós vamos facilitar o acesso à burocracia da prefeitura, desburocratizar as questões relativas à abertura de empresa, ao alvará, a possibilidade de emitir nota fiscal, como é o caso para o próprio MEI, que abre o MEI pela internet, mas para emitir uma nota fiscal da prefeitura passa por um calvário burocrático. Então, tudo isso a gente vai facilitar. E nós temos o programa Retomada. O que é o programa Retomada? É que haja um espaço como o Expresso Cidadão, em que os diversos setores do poder público envolvidos na possibilidade de abrir uma empresa, de abrir um pequeno negócio, junto com o SEBRAE, para que haja um posto de encaminhamento para a orientação do próprio SEBRAE, que essas pessoas tenham uma orientação sobre o seu próprio negócio e que a prefeitura vai dar um auxílio para o início desse negócio, que a pessoa que for beneficiada
vai pagar metade do que recebeu em 24 meses sem juros. E 1% da receita corrente líquida vai ser destinado para isso. Esse recurso que vai ser destinado para a economia voltar a girar, vai voltar para o Recife, vai voltar com a geração de renda, com as novas oportunidades que a gente vai conseguir ter na cidade. Marília, queria que você falasse um pouco agora sobre educação, né, que está, na verdade, num conjunto de diretrizes que se relacionam com cidadania ativa. Estão presentes ali nessa diretriz: educação, cultura, esporte, lazer e comunicação. Eu queria que tu falasse qual é o teu projeto de educação pública e que se diferencia, no que ela se diferencia da gestão atual da Prefeitura do Recife. Em primeiro lugar, a gente tem que dizer que na educação, aqui já houve uma maneira diferente de se gerir a educação. O programa Aluno nos Trinques, por exemplo, em que os alunos tinham todo o material, todo o fardamento escolar, toda a dignidade para irem para a escola, a merenda, que já foi de mais qualidade, enfim, tudo isso a gente precisa retornar, é uma questão de oferecer cidadania no local onde o aluno está aprendendo sobre cidadania. Então, tudo isso a gente vai rever, diferente do que está acontecendo. Nós temos também o programa Florescer, que é uma grande prioridade do nosso governo. O Recife nunca teve uma prefeita mulher, nunca teve tantas mulheres em espaços de decisão como nós vamos ter a partir do próximo ano. Isso tem que refletir em políticas públicas que atingem diretamente as mulheres. A gente sabe que a creche é um espaço que é importante para a criança, para o desenvolvimento, para aquele aprendizado na época em que mais se aprende na vida, e também é importante para que as mães possam ir buscar sua autonomia, ser inseridas no mercado de trabalho, buscar sua cidadania também. Então, nós vamos, ao mesmo tempo que oferecer vagas em creches, com a participação da comunidade, no sentido de colocar quem está na comunidade para estar participando daqueles espaços também, mas com a direção, a orientação pedagógica, com professores, professoras e auxiliares, e também de uma orientação nutricional, mas que esse espaço possa fazer parte também de uma rede de apoio para as mães, para as mulheres, junto com a assistência social. E aproveitar a rede de escolas profissionalizantes do Recife, para que esses cursos sejam voltados e direcionados ao mercado de trabalho e ligados a esse programa Retomada, para que haja cursos que ofereçam a oportunidade tanto de emprego de carteira assinada, quanto de abrir seu próprio negócio, de uma qualificação profissional, para que a pessoa saia daquele curso já podendo ganhar seu dinheiro, já podendo abrir algum negócio, prestar algum serviço, e que seja ligado à concessão de um auxílio por parte da prefeitura para o início desse negócio. Tudo isso dá para ser feito. Hoje, a rede de profissionalização de escola profissionalizante tem muito curso que é importante para determinados setores, para idosos, por exemplo, mas que não inserem as pessoas no mercado de trabalho. E é essa a realidade que a gente quer mudar. Marília, eu queria te fazer uma última pergunta. Eu sou nascido no Rio de Janeiro e vivo há 16 anos no Recife. Eu vim para cá para ser professor da Universidade Federal de Pernambuco, e aqui fiquei. E nesses 16 anos de UFPE, eu pude perceber a quantidade de cabeças críticas, pensantes, de projetos que podem incidir diretamente sobre a vida na cidade. Como é que você pretende estabelecer relações, não apenas com a UFPE, mas com as universidades públicas e com os institutos federais localizados, digamos, no estado de Pernambuco, para utilizar essa massa crítica e esses projetos? É essencial a parceria com as universidades, não somente a UFPE, né, como você mesmo falou, os institutos, a própria UPE, também a Rural. A gente tem essa grande preocupação de que as universidades façam parte da gestão.
seja para auxiliar a gestão, inclusive na própria questão da tecnologia. Muita gente fala sobre o Porto Digital, quando se refere à tecnologia. Sim, o Porto Digital é um polo, é uma referência, mas as nossas universidades também são uma referência em relação à tecnologia e a diversas outras áreas. Mas é importante também para os alunos. Eu, por exemplo, eu fui aluna da UFPE. Eu estudei Direito na UFPE, sou advogada formada pela UFPE, e não tinha programas de extensão, de inserção desses alunos na realidade da cidade, para viverem a cidade, para contribuírem, darem sua parcela de contribuição para a cidade. E isso tem um impacto direto na formação que os alunos têm. Eu acredito que é um ganha-ganha. A universidade ganha, a prefeitura ganha, os alunos ganham também. Então, que a gente possa fazer parcerias nesse sentido de extensão, de colocar a academia para participar com as suas sugestões, inclusive para participarem da transformação do entorno da universidade, seja do campus, seja dos campos, enfim, do campus e dos espaços da própria UPE, da Rural. A gente tem muita coisa para fazer junto, sem dúvida alguma, e eu quero que a academia, que as universidades tenham uma participação ativa na prefeitura a partir do próximo ano. Marília, o programa chegou ao fim. Gostaria de agradecer essa abertura de 30 minutos da tua agenda nessa reta final da campanha para participar do Trilhas da Democracia. Então, o nosso microfone está aberto para a tua despedida. Eu que agradeço a vocês, agradeço a todo mundo que está nos assistindo, que a gente possa mais vezes ter momentos assim, e que ano que vem as universidades, de uma maneira geral, participem mais da prefeitura. A gente vai fazer uma reunião logo no primeiro mês para que os professores, os docentes, os alunos, a academia, de uma maneira geral, leve suas propostas de como podem participar. E eu acho muito importante que a gente mantenha essa integração. A prefeitura, na verdade, deve servir também como mediador de vontades, mediador de desejos de uma cidade melhor. Não somente a prefeitura com a caneta fazendo, mas que a gente possa organizar essas ideias, essas vontades, e que possa, junto, construir um projeto de sociedade que, mais adiante, seja melhor para quem está chegando, para os jovens que vivam numa cidade melhor do que a que nós vivemos. Muito obrigada, Marco. Obrigada a todos que nos assistiram. Obrigada, Iane, também. E o Trilhas da Democracia fica por aqui, sempre debatendo temas relativos à construção de uma cidade que seja democrática e que não apenas respeite, mas que proteja os direitos humanos nas suas múltiplas dimensões. Até uma próxima oportunidade.